Olá para todos e todas. Nós estamos aqui num cenário diferente. Aqui é o Laboratório de Habilidades Técnicas do Departamento de Enfermagem Básica, onde funciona a parte prática, né, das atividades da disciplina de Fundamentos e Tecnologias do Cuidar 1 e 2. E hoje a gente vai falar um pouco sobre punção venosa. Como eu disse na aula de administração de medicamentos intravenoso, eu não encontrei nenhum vídeo que fosse fidedigno à técnica que nós utilizamos na nossa disciplina. Então hoje eu vim falar um pouco para vocês e aproveitei para vir matar a saudade aqui do nosso laboratório. Uma coisa inicial que eu queria mostrar para vocês é a respeito dos dispositivos, né, dos catéteres. Eu falei para vocês sobre o catéter venoso periférico agulhado e o catéter venoso periférico flexível. Só mostrando aqui para vocês, olha, esse aqui é um exemplo de um catéter venoso periférico agulhado. E ele, olha, ele é duro, tá? E ele tem, olha, uma ponta cortante, né? Que é o que a gente chama de bisel. E ele é inflexível. Desde 2012 é obrigatório que a gente tenha um dispositivo de segurança. Então, depois que a gente utiliza, a gente tem uma trava e é impossível que eu me machuque após a utilização do dispositivo, ok? E esse aqui, olha, é um catéter venoso periférico flexível. Apesar dele ter esse aspecto, né, porque ele está agulhado neste momento, na hora de realizar a punção, o que fica dentro do paciente é só essa parte anterior. Essa parte posterior, ela é a agulha, é o guia, né, o fio guia, e a gente remove esse dispositivo e ele é descartado, tá? Então, a mesma disposição, né? Também tem uma ponta perfurante, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, olha, sai um pouco do foco. Vou colocar aqui perto do meu rosto para dar para vocês verem, tá? E essa parte perfurante é a que vai na pele. E essa parte da agulha, ela vai ser descartada. Como eu disse, desde 2012, tem uma estrutura metálica também que protege o profissional de saúde para não se machucar. Então, é bem interessante. E o que fica dentro do paciente é esse dispositivo que é totalmente flexível. Esse aqui é de PVC, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês qual é a técnica que a gente utiliza aqui na nossa disciplina para punção venosa. Então, falando especificamente da técnica, né, da punção venosa, aqui estão os materiais que nós vamos utilizar para a realização da técnica. Papel toalha, o papel toalha vai servir para proteger a cama do paciente, né, de sujidade que possa acontecer. A gente vai trazer ou um suave com álcool ou algodão e álcool 70% para realizar a antisepsia da pele do paciente. Aqui nós temos dispositivo de fixação do catéter. Isso aqui é um filme de poliuretano. A outra opção é a utilização de gaze estéreo e o esparadrapo. Eu vou fazer a fixação das duas formas para mostrar para vocês como é realizada. A agulha e seringa para preencher o extensor que eu vou utilizar para acoplar no dispositivo de punção venosa. Eu vou precisar de solução fisiológica para utilizar, para preencher, né, o dispositivo. E o garrote para realizar a distensão da veia. Além disso, eu vou usar alguns equipamentos de proteção individual. Quais são eles? O óculos, né? Eu já estou de óculos, então eu não vou utilizar, mas se eu não estiver de óculos, eu vou usar o óculos de proteção individual. Máscara e luvas de procedimento. Então, eu vou preparar o material antes de iniciar o procedimento, vou conversar com o paciente sobre o que vai ser realizado, eu vou comunicar que vai ser realizada uma punção venosa para administração de medicação intravenosa. Vou calçar os meus equipamentos de proteção individual. Como eu vou preencher, né, o dispositivo, eu vou usar algodão e álcool para limpar a ampola de soro fisiológico. A gente faz a fricção 3 vezes.
Eu quebro a ampola. Abro a seringa pelo lado correto, ele tem o local correto para a realização da abertura. Mesmo eu faço com a agulha. Lembrando que o bico e o corpo da agulha são estéreis, a gente não deve tocar. Com a mão, assim. Se eu não tiver muita segurança, eu posso introduzir assim, não tem problema. E eu vou aspirar, então, o conteúdo. Então, eu terminei de aspirar. Se tiver ficado alguma bolha, eu desço com o meu êmbolo, tiro o ar e faço o meu reencape passivo, né? Então, sem colocar a mão na tampinha, eu vou colocar a agulha para me proteger. E toda vez que eu for colocar a seringa na bancada ou na bandeja, eu vou proteger o êmbolo com o próprio invólucro da seringa. Eu vou usar o extensor. E como o extensor ele vem vazio, ele contém ar, então a gente precisa preenchê-lo. E se eu for utilizar essa tampinha, eu vou deixá-la virada para cima, para que não haja contaminação também, tá? Então, eu vou conectar a minha seringa ao extensor e vou preencher o sistema para remover todas as bolinhas de ar. Eu vou deixar aqui o sistema preparado para a hora da realização da punção venosa. Deixei todos os meus materiais preparados, abri o curativo para fixação do meu catéter. Já fiz o rótulo de identificação do meu paciente. Depois eu vou mostrar para vocês. Abro o catéter para realizar a punção venosa. Eu vou deixar tudo. Olha, eu vou soltar um pouquinho o catéter, porque ele vem um pouquinho presinho. Ó. Vou deixar ele aqui. E aí sim, eu vou para a punção venosa. Na hora de escolher a veia, a gente vai dar prioridade, né, para a parte distal do membro. Nesse caso aqui, o nosso paciente ele já foi muito puncionado, então a gente vai escolher a parte média do antebraço, ok? Então, eu já escolhi a área da realização da punção venosa, eu já fiz a observação visual anterior. Eu vou colocar o garrote de 10 a 15 centímetros acima da região que eu gostaria de puncionar. Vou colocar o papel toalha abaixo, para diminuir o risco de sujar o meu paciente. Vou fazer a antisepsia ampla da pele. Pode ser de maneira circular ou de baixo para cima, tanto faz, desde que seja ampla. Se estiver saindo sujidade, repita o procedimento quantas vezes forem necessárias. Posicione o dedo segurando a pele do paciente para que não haja movimentação da pele e realize a punção venosa com o catéter a 30 a 45 graus. Quando você realizar a punção venosa, você vai observar retorno venoso. Se você não observar retorno venoso imediato, você pode retrair um pouquinho o catéter e movimentar um pouquinho a agulha, porque aí sim você acertou a veia. Observou o retorno venoso? Mobilize apenas a parte anterior do catéter. Remova o garrote, coloque o dedo longe da inserção do catéter, porque é uma área estéril, vocês lembram que eu falei isso na aula para vocês? Retire a agulha. Vai voltar sangue, isso é normal, acontece. Não sofram por causa disso.
E aí a gente conecta o extensor. Por isso a gente traz o papel toalha. Depois que eu conectei o extensor, eu testo para ver se ainda tá na veia. Houve retorno venoso. Eu limpo toda a região. E eu faço a fixação do catéter. Neste caso, eu vou fazer com filme transparente, que funciona muito como um band-aid. A gente prende as laterais e fixa na pele do paciente. Para que o extensor não fique solto, a gente ainda pode utilizar uma fita de esparadrapo para manter o dispositivo mais fixo. Depois que eu termino a punção, eu tenho que identificar essa punção. Vai ser identificado com o tamanho do catéter, a data, a hora e quem realizou a punção. Isso ajuda a ter um controle de quem realizou o procedimento. Aspiro, passo a medicação, se for ver a medicação. E para quem perguntou o que era clampear, existem duas formas de clampear. Eu posso clampear quando eu tenho um dispositivo desse que eu não tenho clamp. Eu posso clampear com a mão, olha. E eu desconecto a seringa e realizo o fechamento com a tampinha. Sempre deixando o sistema fechado. Ou a gente ainda pode utilizar um outro tipo de dispositivo que eu vou mostrar para vocês. Desse tipo aqui, olha. Que tem um clamp, que é quando a gente fecha o dispositivo. Fecha antes de abrir o sistema. Isso é o clamp. Agora eu vou mostrar para vocês a realização da fixação com gaze e esparadrapo. Como eu disse para vocês, a punção venosa, mesmo que periférica, ela tem um sítio de inserção que é considerado estéril. Então, essa região deve ser protegida. Então, a gente vai utilizar um pacote de gaze estéril. Eu vou abrir a gaze. Eu vou utilizar, né, a parte, eu vou tentar não tocar, né, em todas as partes da gaze. E a parte que eu não tocar é a parte que vai entrar em contato com o sítio de inserção. Então, eu protejo exatamente só o sítio de inserção. Eu vou usar um esparadrapo para colocar aqui em cima, para fixar a gaze. Eu, particularmente, gosto de colocar um esparadrapo embaixo para proteger a pele do plástico, mas isso é opcional, tá? Isso não é obrigatório. Eu uso uma fita bem fininha para fixar a parte. Eu coloco a cola para cima, ó, e a gente faz o que a gente chama de borboletinha, para garantir que o catéter, mesmo que tracionado, ele não saia. E aqui eu vou proteger todo o sítio da punção. Da mesma forma como a gente fez com a utilização do filme de poliuretano, eu vou segurar o extensor também com uma fita. E vou realizar a identificação da minha punção venosa com aquelas informações anteriores.